Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos apresentar o Salmo 116. E esse Salmo 116, eu dei como título: O que devemos a Deus? E isso na perspectiva da gratidão. O senso de dever está ligado com o senso de gratidão. O propósito dessa mensagem seria que cada pessoa tivesse uma gratidão não superficial, mas profunda, uma confiança e compromisso público em resposta à bondade de Deus, ao que Deus já fez. E para isso o salmista vai discorrer aqui sobre a importância de se lembrar, ou de cada um de nós nos lembrarmos de quantas vezes Ele já nos resgatou, nos libertou, já nos tirou de situações limites, aquela situação que alguns chamam fundo do poço, aquelas noites escuras onde não vemos luz, onde o sono foge, e que Deus nos tirou de lá. O desafio é lembrar-se desse resgate de Deus, descansar em sua graça, e a minha resposta a toda essa bondade, cuidado e resgate de Deus deve ser com adoração, obediência e testemunho público. Vou convidar o irmão Edson que leia então o Salmo 116. Salmo 116 diz: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram e as angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples, fui abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isto falei, estive muito aflito, dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora e na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou o teu povo, o teu servo, sou o teu servo, filho da tua serva. Soltastes as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por essa literatura preciosa que fala profundamente a cada um de nós em nossos dramas existenciais, espirituais, emocionais, nas crises, nos conflitos, nos desencontros, Senhor Deus, nas surpresas desagradáveis, surpresas inesperadas. E nos guia agora, Senhor Deus, sobre esse dever de ser grato, mostrando, Senhor Deus, uma verdadeira adoração, uma adoração profunda, uma obediência onde não há obstáculos e uma disposição para falar do teu nome, da tua palavra, do teu evangelho. Nos guarda e nos livra de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Muito bem. Qual seria uma resposta pessoal, sincera, aquela que convenceria Deus que nós não somos adoradores apenas de lábios, mas de coração? O profeta Isaías fala da tristeza de Deus com o povo de Israel, que a maioria adorava Ele apenas de lábios, de discurso, mas não de obras. Lembra que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. O louvor que não se concretiza em uma vida de obediência e de testemunho público é uma fé morta, uma fé hipócrita, é uma fé que não mostra verdadeiro amor a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que o amor puro deve proceder de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Então é muito importante esse salmo para a gente entender qual deve ser a nossa resposta, mostrando verdadeira gratidão. Não é só dizer: Senhor, estou agradecido, Senhor, muito obrigado. A Bíblia diz que Deus nos escolheu, nos predestinou para sermos louvor. E algumas pessoas imaginam que louvor é apenas cantar. Cantar é importante, verbalizar elogios a Deus. Um louvor é um elogio a Deus, é um reconhecimento de quem Deus é e do que Deus tem feito. Então, começamos essa mensagem com essa questão: qual seria uma resposta pessoal de uma fé sincera, de uma fé operante, em relação a essa graça de Deus, que eu não merecia nada, mas Ele me deu. Eu não podia pagar nada, mas Ele me galardoou com a salvação, com o perdão, e me tirando de muitos buracos em que caí. O salmista está extremamente agradecido a Deus. Ele mostra para Deus um amor que nasceu dos atos de libertação na vida dele. Nos versos 2 ele diz: eu amo ao Senhor. Lembra-te que toda lei se resume no amor, toda espiritualidade se resume no amor. Se você não ama a Deus, você é um hipócrita. Você adora a Deus apenas de lábios. A sua adoração é fingida. Então o salmista aqui, de forma ardente, ele diz: ama ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. No versículo 2 ele diz: porque inclinou a mim os seus ouvidos. Isso aqui são metáforas. Deus não tem uma concha como essa nós temos na cabeça. Deus escuta sem precisar de ter um aparelho auditivo, como nós que somos seres finitos. Diz que Ele ouviu, Ele inclinou os seus ouvidos. Então ele diz: portanto, o invocarei enquanto eu viver. Existem duas posições, existem várias crenças sobre Deus. Existe o ateísmo, que diz que Deus não existe. Existe o deísmo, que diz que Deus criou o mundo, colocou nele leis para funcionar e depois se afastou. Que Deus não está interessado no que acontece na nossa vida. Portanto, para um deísta, esse salmo aqui não funciona. Que Deus não ouve a minha voz, Deus não ouve a minha súplica, e que é em vão eu invocar a Deus. Esse era o Deus de Kant, o filósofo Kant, o Deus dos filósofos, que dizem que não tem como negar que existe um Deus. Mas o mal no universo é tão grande que Deus não
está nem aí para o que acontece. No final, a dar tempo, eu coloquei um apêndice sobre o que é o deísmo. Porém, o cristianismo verdadeiro, ele defende o teísmo, da palavra theos, Deus. Ou seja, um Deus, nós temos um Deus que escuta, nós temos um Deus que se aproxima, um Deus que se aproximou tanto da gente, que um dos seus nomes é Emanuel, Deus conosco. O Verbo se fez carne, ele tabernaculou no nosso meio como um ser humano. Mas o fato aqui é que o salmista, ele é um teísta. Ele crê que Deus intervém. Ele sabe que Deus está no controle de tudo. Então ele expressa amor a Deus e não expressa esse amor de forma abstrata, só com cânticos, ou com aquela fé vaga. Ele diz: ele me ouviu. Há registro na minha história de que ele ouviu o meu clamor. E essa capacidade de resposta de Deus, de respondermos, é que produz lealdade e oração através da vida. Eu falei para vocês recentemente, eu precisava de uma grande soma para fazer a cirurgia de catarata. Era uma grande soma e eu não tinha. E eu entreguei na mão de Deus e pedi a Deus para prover. E Ele proveu de uma forma inusitada, inesperada, não era daquele jeito. E eu sou grato a Deus. Então ele começa numa declaração de amor a Deus por causa das suas orações respondidas. Você com frequência declara seu amor a Deus? Os jovens apaixonados, eles ficam se declarando: eu te amo, eu te quero bem, benzinho, querida, querido, isso, aquilo, outro, né? E o salmista aqui está dizendo: Deus é que é meu bem-querer. É a Deus que eu devo as respostas que me mantêm vivo. Deus ouve e pode ser invocado. Nós vamos ver mais detalhes a dar tempo no apêndice. Então, como é que em cada versículo desse eu vou colocar 2 itens: como se vive de acordo com o que está sendo dito e exemplos desse viver. Essa paixão por Deus. Como é que eu me apaixono por Deus? Como é que se ama a Deus? Eu acredito que essa é a pergunta mais profunda e mais séria da vida cristã, já que toda a lei de Deus, toda a vontade de Deus, toda a existência se resume no amor a Deus. Tudo só vai fazer sentido para as criaturas finitas quando elas aprenderem a amar a Deus. Então é muito importante saber a resposta da pergunta: como é que se ama a Deus? Você se lembra das ocasiões em que Deus ouviu e respondeu a você? Primeiramente, se você quer aprender a amar a Deus, comece fazendo uma lista, ou pelo menos na sua mente, procurando lembrar quantas vezes que Deus já te resgatou. Você sabe que tem os grupos de resgate, corpo de bombeiros, salva-vidas, né? Guarda-vidas, hoje, antigamente era chamado salva-vidas, hoje é chamado guarda-vidas. E ele diz: eu amo a Deus. Como é que eu vivo assim? Um paralelo, um exemplo disso é como uma criança que corre para um pai, sabendo que sempre será ouvida, respondendo a Deus. Então essa criança, geralmente, ela responde ao pai com carinho e confiança. Segundo ponto, lembrando a libertação de Deus em tempos sombrios.
alguns apostatam da fé na crise, se desviam, alguns chegam a blasfemar. Mas todos nós temos vales da sombra da morte. Tem um livro chamado A Noite Escura da Alma. A noite escura da alma, ela pode produzir desespero e fuga de Deus, e ela pode produzir o renascimento, a iluminação. Então, nos momentos aqui o salmista descreve: os cordéis da morte me cercaram, os tentáculos da morte, e angústias do inferno, ou seja, situações absolutamente impossíveis de se ter uma solução da perspectiva humana. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, beco estreito. Eu lembro do Icó, que lá tinha o beco do urso. E essa semana eu fui para a revisão da minha cirurgia de catarata, e voltando no carro com aquele óculos escuro, eu decidi voltar pelo aeroporto. Só que no ponto em que eu geralmente ia pelo aeroporto, quando eu subia, dava direto já na mão direita para seguir em frente. Só que eu entrei antes, e a entrada lá dá a entrada tanto para a mão direita quanto a mão esquerda. E pelo que eu entendi, muitas vezes essas subidas para a avenida do aeroporto ou em outros locais, elas dão uma entrada para quem mora ao largo da via, e dão uma entrada para a avenida. Só que quando eu menos esperei, eu estava na contramão, fluxo de carro no horário de quase meio-dia. Aí eu liguei o pisca-alerta e fiquei na luz alta e luz baixa piscando, para que eu estava indo de frente para os carros, e os carros estavam vindo de frente a mim. Era realmente uma situação como o salmista que diz aqui: passaram duas ambulâncias numa velocidade feroz, saindo de dentro de uma curva. Era essa situação aqui que o salmista diz, ó: encontrei aperto e tristeza, os cordéis da morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Mas mesmo assim Deus me deu tranquilidade, pisca-alerta e dando sinal de luz, e os carros iam se desviando, mas ninguém fazia nada, até que lá na frente um cidadão percebeu o drama, e então ele entrou na frente dos carros e fez isso, e parou os carros tudinho, para que eu pudesse retornar a mão. Podia ter acontecido um acidente muito grande, e Deus botou a pessoa certa, corajosa, que viu a situação. Pois é. E então ele entrou na frente e fez assim para os carros, ó. E os carros foram parando, e agora é minha vez. Então eu sou muito grato a Deus, que agora eu podia estar no UTI ou no cemitério. Então aqui é a situação quando a morte bate a porta, quando as angústias do inferno cercam a nossa alma, e vem aperto e tristeza. E o que é que se faz? Naquela hora eu invoquei a Deus. Então o salmista no verso 4 diz: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. A importância de invocar a Deus.
ele fala aqui de a alma ser liberta. Há muitos escravizadores da alma. Alguns, a sua alma está escrava de vícios, está escrava de pecados deletérios, pecados que destroem a pessoa, a alma. Aqui o salmista monta um quadro real, vívido de problemas profundos. Poderia ser uma doença, ou uma perseguição, opressão, desespero. E o que é que ele faz? Ele invoca o nome do Senhor. E aqui ele está propondo um modelo de confiança. Como é que eu mostro que eu confio em Deus? Não importa a situação, eu vou orar. Como viver assim? Aí você deve responder agora uma pergunta: para onde você se volta quando está em crise? Você entra em pânico, desespero, ou você entra em oração? A oração nunca deve ser o último recurso. Alguns, depois de terem tentado de tudo, entram no quarto para orar. A oração não deve ser o último recurso. A oração deve ser qual o recurso? Primeiro. Do verso 5 e 6, ele vai falar sobre o caráter de Deus, que é revelado através dos seus atos de libertação na sua vida. No verso 5 ele diz: piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Então ali Deus mostrou, quando ele estava me libertando ali, daquela via extremamente perigosa, ele estava mostrando o seu carinho por mim, a sua misericórdia. No versículo 6, o Senhor guarda aos simples. Quem é uma pessoa simples? Eles fui abatido. Muitas vezes nós entramos em problemas, em situações em que somos lançados ao chão, somos colocados a nocaute, não temos o que fazer do ponto de vista humano. Porém ele diz aqui: o Senhor guarda os simples, fui abatido, mas ele, quem? Deus me livrou. E aqui nós temos uma descrição tríplice do caráter de Deus. Deus é três coisas: Deus é gracioso. Se Deus fosse me dar tudo o que eu mereço, eu acabaria no inferno. Isso é verdade para cada ser humano. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele é justo, Deus nunca vai dar mais, Deus nunca vai tirar o que é seu de merecimento. E ele é misericordioso. E interessante aqui, que esse salmo revela quem é que Deus guarda e protege. Ele guarda e protege os simples, ou simplicis, ou simples. Essa palavra dá a ideia de alguém humilde, despretensioso, não boçal, às vezes até ingênuo. Muitas vezes o crente parece uma pessoa ingênua. Como é que você diz que acredita que vai dar tudo certo, quando parece que vai dar tudo errado? Parece que o crente é bobo, mas não. Então, como é que eu vivo assim, sendo simples? Entendendo que você não precisa ser forte ou inteligente, apenas se render, apenas confiar, como uma criança aprendendo a nadar, agarrada a um instrutor. A criança, eu já tentei ensinar o Misael a nadar, o Misael deve ter tentado ensinar o Miguel a nadar. A criança simplesmente se coloca na nossa mão e a gente se segura. O mesmo devemos fazer com Deus. No versículo 7,
ele mostra o caminho para o descanso. Quando nós entendemos que Deus já nos libertou tantas vezes, então nós podemos dizer para a nossa alma: volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Lembra da tua história. Aqui é a importância de falar com a própria alma. Levanta desse desânimo, dessa tristeza, dessa melancolia. Aqui também vemos o bem que Deus faz na vida de uma pessoa. Olha, vocês não sabem como é precioso crer em Deus. Quem não crê em Deus vai para o psicotrópico, vai para a cachaça, vai para o álcool, vai para as drogas, vai para o suicídio. Como viver assim? A ansiedade muitas vezes esquece o que Deus já fez. O desafio é praticar o descanso, revisando a fidelidade passada de Deus. Deus foi fiel comigo. É como um viajante verificando seu passaporte novamente depois de passar pela imigração. O alívio se instala. Você estava com uma doença e foi passado um tratamento. Muitos já morreram, mesmo apesar desse tratamento. Mas depois do tratamento você descansa. Especialmente quando você percebe que Deus já fez isso com você. Permitiu que você caísse no buraco, mas nunca deixou de tirá-lo de lá. Então, a experiência pessoal da salvação é muito importante. O salmista no 8:9 ele diz: porque tu livraste a minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Ou seja, não há situação que Deus não possa resolver. Ele diz que Ele livra da morte, Ele livra das lágrimas, daquele sofrimento que deixa minha alma aflita. Ele livra da queda. Por conta disso, o salmista diz: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. É uma decisão dele vitalícia. Enquanto eu viver, eu vou andar com o Senhor, nunca vou querer me desviar. Porque tu livraste a minha alma, eu andarei perante o Senhor. Lembra que o salmista, a libertação dele não era algo no mundo da imaginação, não. Era uma libertação que envolvia tudo a seu respeito, seu corpo, sua alma, seu futuro. Qual é o nosso desafio? Andar diante do Senhor. Viva uma vida consciente da presença de Deus. É assim que se vive esse versículo. Não desperdice seu resgate, as vezes que Deus já lhe livrou. Viva com gratidão. A sua fé seja pública, seja proposital. Eu estava vendo um vídeo de 10 artistas de Hollywood que se tornaram cristãos. E Hollywood cancelou as carreiras deles. Mas é muito importante o testemunho deles. Porque eles disseram: não vou ocultar minha fé. Eles pararam de aceitar fazer filmes que negavam a Deus, que negavam o cristianismo. Perderam a luz dos holofotes humanos, passaram a ter carreiras voltadas para filmes bíblicos, projetos bíblicos. E reflete isso aqui. É como um homem resgatado de um afogamento dedica a sua vida a ensinar segurança na água, porque ele sabe o valor do resgate. Nos versículos 10 a 11, nós vemos aqui a confiança em Deus em meio ao quebrantamento. Quando a base em que nós estamos nos sustentando quebra. No caso, você está empregado e
salário, o emprego é tirado. Ou você recebe um diagnóstico de alguma doença, dessas que a gente não gosta nem de falar o nome. No versículo 11, 10 ele diz: crie, por isso falei, estive muito aflito. E aqui ele começa a dar a resposta àquela pergunta: o que é que eu devo a Deus? Eu devo crer, eu devo falar, eu devo verbalizar a minha fé, eu devo falar da minha fé para outros. Se eu dizia na minha prece, todos os homens são mentirosos. O salmista está dizendo: eu acreditei mesmo quando falei, estou muito aflito. Mesmo quando eu, na minha experiência, vejo que toda a humanidade é mentirosa, que não dá para confiar no homem. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro. Então, a ideia aqui é que mesmo que todo homem seja mentiroso, Deus não é. Eu continuarei a confiar em Deus. A fé honesta admite dificuldades. Confiar em Deus não ignora a dor. Ele se sentiu traído, talvez por pessoas ou líderes que o enganaram, foram mentirosos com ele, mas Deus jamais vai me trair. Então, como é que eu vivo assim? Mesmo no meio da traição, da covardia. A ideia aqui é que não há problema em orar com dor, com decepção, mesmo com pessoas chegadas. O que importa é eu continuar rendido na mão de Deus, sendo leal a Deus. Nós vimos o caso de Jó. Nós vimos que, além das perdas materiais, pessoais, familiares, 3 pessoas que ele achava que eram suas amigas foram lá para aumentar o seu martírio. Mas Jó, ele adora a Deus mesmo em agonia, mesmo em sofrimento, mesmo no meio da decepção. Versículo 12 a 14, então vai ser agora mais explícito sobre o que eu devo devolver a Deus. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Então ele lembrou dos benefícios. Lembra do velho hino: conta as bênçãos, conta quantas são. Lembra do bem que Deus já te fez? Aí a resposta teísta ao Deus que intervém é perguntar: o que eu posso fazer pelo meu Deus? Deus não precisa de nada, mas eu posso falar, eu posso servir, como ele vai mostrar aqui. Eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. 2 coisas: tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor. Terceira coisa, pagar os votos. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Aqui fala de um culto religioso congregacional, na presença de todo o seu povo. E o cálice da salvação, possivelmente uma oferta de agradecimento. Então, essa gratidão leva ao compromisso, à obediência, à adoração pública, ao testemunho. É como um homem que sobrevive a um acidente grave. Esse homem dedica a sua vida a servir os outros, não para retribuir, não para receber pagamento, mas em gratidão. Em seguida, o salmista fala como Deus valoriza profundamente o seu povo. No versículo 15 ele diz: preciosa é a vista do Senhor, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Isso aqui é muito lido nos funerais. Por que a morte dos crentes é preciosa para Deus? O que é a morte para Deus? Qual a diferença da morte dos santos e dos não santos? Uma verdade é que a morte não é aleatória ou sem sentido para Deus. A Carmita gosta de dizer: todo mundo morre no dia que lhe foi designado. Há um dia para cada pessoa.
Mas a dos santos de Deus não ocorre aleatoriamente. Deus valoriza seus santos mesmo na morte. Deus escolhe o momento adequado para que cada um parta. Ou seja, você é importante para Deus, tanto na vida quanto na morte. Confie nele em todas as estações e fases da sua vida. É interessante a ilustração do joalheiro, que são tiradas da mina de pedras preciosas, aquelas gemas, aquelas pedras cheias de cascalho. Então o joalheiro, o lapidador, vai dando golpes naquela pedra para tirar os cascalhos que impedem da luz ser refletida na pedra e se veja a sua cor, o seu brilho, a sua luz. Então o joalheiro trata cada pedra daquela com cuidado, mesmo ao redefini-la. Deus lida com nossas vidas, mesmo na morte, com pessoas de valor infinito. Ele fala na resposta 4, o voto de servir a Deus publicamente. Você já tomou essa decisão? Eu vou servir a Deus. Eu não vou ser um crente apático, um crente de fé morta, um crente sem obras. A Bíblia diz que Deus nos regenerou, nos criou de novo em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, a verdadeira fé produz obras. A salvação não é por boas obras, mas a verdadeira fé produz obras. Ele diz: que darei ao Senhor? Ele responde: eu vou dar sacrifício e orações. Olha o que diz o versículo 16 e 17: ó Senhor, deveras sou teu servo, sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras, minhas prisões. Ele faz uma declaração aqui: o que é que eu sou? Eu sou um servo de Deus. Essa é a posição mais importante de uma pessoa, de uma criatura no universo. Eu sou servo. No Novo Testamento eu sou doulos. Eu não tenho vontade própria. Deus é que, a vontade de Deus é que é importante para mim. Por isso oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Sacrifício e orações. A liberdade leva a essa servidão maravilhosa espiritual. Antigamente, quando existia a servidão e a escravidão, ser servo ou escravo de um senhor bom era uma maravilha. A pessoa tinha status. Você lembra do Eliezer, o servo de Abraão? Ele era um homem de muita importância na época dele, porque o seu senhor lhe dava grande confiança, lhe dava grande prestígio. Ser servo de Abraão era muito importante. Agora imagina ser servo do Senhor Altíssimo. A importância do culto público, numa época em que se fala das pessoas desigrejadas, que acham que não precisam da igreja. Tais pessoas estão mostrando um relacionamento defeituoso com Deus, com a palavra de Deus, porque os verdadeiros santos, eles sabem, por gratidão eu deveria cultuar a Deus particularmente. Ele começa particularmente, oferecendo culto a Deus, louvores, e ele diz: mas eu vou externar isso publicamente, pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, não vai ser no oculto. Aqui fala de um culto religioso congregacional. Versículo 19 ele descreve mais ainda: nos atos da casa do Senhor, do templo, no meio de ti, ó Jerusalém, louvar o Senhor. É louvor congregacional no céu e na terra, porque você não vê um anjo isolado louvando a Deus. Lá no céu você vê coro de anjos, uma congregação de anjos louvando a Deus. A fé privada, se você tem uma verdadeira fé no privado, só entre você e Deus, então você vai desejar também louvar a Deus publicamente. Se você não quer louvar a Deus publicamente, é porque o seu louvor privado é falso.
A adoração não é apenas privada, é comunitária. Seu testemunho pode despertar a fé de outra pessoa. Por isso que eu devo adorar a Deus publicamente. Por isso que o salmista chama outros a louvarem a Deus. O batismo, no caso, é um exemplo de que Deus quer que a nossa fé seja publicizada. Então, o que eu devo dar ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Lembrar-me das vezes que Ele me resgatou e me libertou. Descansar na sua graça e na sua providência. Responder a Ele com adoração profunda, de coração, obediência sincera e testemunho público. Eu coloquei na apostila que eu dei para vocês um apêndice ao Salmo 116 sobre o deísmo. E aqui você tem a definição, o que é o deísmo e o argumento contra ele. O que é o deísmo? Lembra, nós somos teístas, que no cristianismo bíblico acreditamos no Deus que se revela, o Deus que intervém. Os deístas não, diz que Deus não está interessado. Então a maioria das pessoas hoje, até religiosas, tem um Deus deísta. Elas é que decidem tudo nas suas vidas. Elas decidem como é que a igreja deve ser, como é que deve ser o culto, como é que o cristão deve viver. É como se Deus não tivesse se revelado na história e agido na história. O crente tivesse de fazer isso por conta própria. Mas esse estudo aqui sobre o deísmo eu vou deixar para outro momento. Uma coisa é fato: Deus se revela. Lá no final desse apêndice eu faço uma conclusão, fazendo um confronto entre o deísmo, o falso cristianismo, e o teísmo, o verdadeiro cristianismo. No deísmo Deus criou, mas se afastou. No teísmo Deus criou e continua presente, intervindo. No deísmo não há revelação especial. A Bíblia foi criação apenas de homens, não foi Deus. Já no teísmo, Deus fala por meio da Bíblia, Ele, Cristo, o Cristo que encarnou, o Emanuel. Para os deístas, a oração é inútil. Para os deístas, a oração é eficaz, é vital. Vamos orar então para encerrar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui. Que nós possamos ser adoradores que confiam em Ti, que mostram sua gratidão, adorando, servindo, publicizando a nossa fé. Obrigado, em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Boa noite.